Perder dinheiro, nos outros casos eles perdiam dinheiro quando eu falava que ia jogar fora, na kasher, não pode, tal coisa, então muitos postos, então tá bom, o Rabino tá falando, pode, mesmo que vai causar alguma perda financeira. Mas no caso que é uma situação de monetária entre dois, entre um e outro, aí eles não aceitam, o que eu falo. Por quê? O problema não é perder dinheiro, não é que a pessoa vai perder, o problema é que o outro vai ganhar. O problema é que isso, né? Então, e sem dúvida, então acaba cegando mais ainda. Isso que eu quis trazer. O que eu quis trazer é que, na verdade, a gente percebe como, na verdade, tudo é uma imaginação mental, é uma invenção mental, enfim, uma criação mental que Hashem, isso é o ego, é um balão. Hashem, ele vai permitindo que esse balão, que enfim, essa imaginação mental, que na verdade não faz sentido, enfim, porque na prática seria a mesma, qual a diferença? Você vai perder, esse outro vai ganhar, não vai, é tudo uma questão que aí o ego ele fica maior ainda, a imaginação mental o ego cega mais ainda. Então, o nível que o ego cega a gente percebe que tem também níveis, o quanto ele acaba cegando. Então, a gente percebe aqui um exemplo interessante, prático, enfim, da gente perceber que, na verdade, tudo está sendo uma imaginação mental, como você falou? Uma criação mental, certo? E aí, obviamente, eu não quero. Está mexendo com o meu ego, está mexendo com o meu, então aí fica mais difícil. Só que, é isso que eu falo, na verdade. E por que, então, qual seria o problema enfim, qual seria a ideia enfim, aí eu comecei falando, enfim, que eu falava mais sobre determinismo, enfim, eu cheguei a agora, por que na verdade eu acabei diminuindo? Porque sabe qual estava sendo o problema? O problema estava sendo conseguir na prática se comportar dessa maneira. Conseguir na prática se comportar assim. Por quê? Porque na verdade esse determinismo ele é tão elevado, que para você é muito bonito, é incrível, tudo é o Criador, e a gente entende mentalmente que tudo é o Criador, só que para você viver dessa maneira, sabe que você vai precisar fazer? Ter uma abnegação total. Para a pessoa viver dessa maneira, ela vai precisar ter uma anulação total, porque tudo é o Criador, então não vai dar mais espaço para o meu sentimento, não vai dar mais espaço para o meu ego. Não vou poder mais, não vai ter mais a possibilidade de eu sentir, porque na verdade é a Hashem que está fazendo com que eu sinta aquilo. Então eu vou ter que ter, na verdade, uma abnegação total. Vou ter que ter uma anulação, não vou mais poder sentir e aí, obviamente, quando tem eu e tem o outro, não existe mais o eu, o outro, tudo na verdade é uma criação de Hashem. Não existe eu, o outro, então eu vou ter que agir dessa maneira. Quer dizer que se o outro me fez uma coisa, o outro me fez uma coisa que me ofende, nesse nível de abnegação total perante Hashem, de entendimento, nesse nível que tudo pertence, que tudo é Hashem que está causando tudo, então não existe mais a ideia da pessoa, do eu, do ego. Então mesmo que eu alguém está, enfim, me ofendendo, fazendo alguma coisa ruim para mim, ou se eu estou perdendo dinheiro, enfim, se eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos, se eu não estou conseguindo alcançar os meus... Não vai existir tudo isso, mano. Não vai existir tudo isso mais. Porque não vai fazer sentido. Você vai consentir e vai louvar. Porque tudo é Hashem. Então não vai fazer. Eu entendo que tudo é o Criador. Então não tem mais o lado do sentimento de eu querer, de eu não querer. Porque na verdade como eu entendo que tudo isso é o Criador que está criando, então tudo para mim vai ser igual. É um nível muito elevado, que o Baal Shem Tov falava sobre esse nível. O Baal Shem Tov falava sobre esse nível que Shiviti Hashem lenegdi tamid. A palavra Shiviti, ela em hebraico pode significar tanto Deus está na minha frente, Shiviti Hashem, Deus sempre está perante mim, mas a palavra Shiviti também pode significar igual. E o Baal Shem Tov escreve essa ideia de igual, e o primeiro Rebbe de Chabad ele escreve na carta número 11, do Igeret HaKodesh. Igeret HaKodesh, carta número 11, que uma pessoa que para ela todas as coisas não são iguais, quer dizer, nesse nível, ela seria considerada como, por assim dizer, está fazendo uma certa idolatria de forma sutil. Por quê? Porque nesse nível, enfim, que você entende que tudo é o Criador, que tudo pertence a Ele, que não tem nada que... Então, qualquer coisa que acontece com você, qualquer sentimento, eu quero aquilo, eu quero que aconteceu, na verdade, para você tudo é igual. Nesse nível espiritual, o que demonstra que você realmente está vivendo nesse nível? Enfim, nesse nível de determinismo, na verdade, ele exige uma abnegação total, que shiviti, kol shaveh, que tudo é igual para mim.
Não tem mais, eu quero isso, eu quero... Não tem mais, porque agora, na verdade, você entende que o seu sentimento não passa, na verdade, de alguma coisa que a Hashem que está criando dentro de você. Então, a gente quer... E essa abnegação total é muito difícil, porque eu quero sentir, eu cresci, eu tenho o dinheiro, eu consegui, e se alguém está me ofendendo, eu não me sinto ofendido. Então, por isso, na verdade, por isso, então, por isso que, na verdade, viver nesse determinismo, a pessoa prefere, então, falar que existe o livre-arbítrio, prefere falar que existe o livre-arbítrio, para poder sentir que o quê? Para poder sentir o eu. Porque para poder sentir o eu desse, então ela fala que existe o livre para poder sentir o eu dela, porque se ela for falar que existe o determinismo, então ela vai, na verdade, estar aceitando a anulação total, a abnegação, que tudo é o Criador, então ela vai ter, e vai exigir dela a abnegação total perante o Criador. E viver nesse nível de abnegação total é algo super difícil no sentido que a gente tem uma resistência muito grande de poder aceitar. E aí, enfim, de poder viver dessa maneira em que vai, na verdade, fazer com que eu não tenha mais o meu sentimento, que eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo agora é o Criador, para mim tudo é igual. Então, Shevit, é tudo Shaveh, Hishtavut, Hakol Shaveh, tem uma Hishtavut. Para mim, já que ele está nesse nível tão especial, que tudo vem do Criador, que ele entende, literalmente, como... Quando a gente fala tudo vem do Criador, inclui... meu pensamento, meu sentimento, qualquer coisa que sobe na cabeça de qualquer pessoa, qualquer coisa que a pessoa... Porque o nosso principal problema, sem dúvida, é com relação à ideia da pessoa, com relação ao comportamento das pessoas. Enfim, obviamente, tem outras coisas, mas pelo menos com relação o central no sentido de... Quando a gente fala tá tudo nas mãos de Deus, então, em geral, a gente exclui essa ideia, tudo nas mãos de Deus, menos a mente da pessoa, por assim dizer. Isso é... Mais ou menos isso, enfim, tudo está nas mãos de Deus, menos a mente da pessoa. A mente da pessoa, eu decido. Eu tenho livre-arbítrio. Tudo da mente. Então, mas aqui a gente está falando, não. Tudo está nas mãos de Deus e mesmo a mente da pessoa. Isso é uma frase clara, enfim, é uma frase clara do Me'ashiloch. Me'ashiloch, enfim, a Gemara fala isso aqui com relação a temer a Deus. A Gemara fala que tudo está nas mãos de Deus, fora temer a Deus. Tudo está nas mãos de Deus, fora temer a Deus. O Me'ashiloch escreve tudo está nas mãos de Deus, também temer a Deus. Marafá, Talmud fala, tudo está nas mãos de Deus, fora temer a Deus. Fora que temer a Deus está na mão de cada um. Livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, sim. Se não Me'ashiloch escreve, não. Tudo está na mão de Deus, inclusive temer a Deus está na mão do Criador. Por quê? Porque, na verdade, são duas formas como a gente tem um nível onde que a Hashem quer que eu sinta o eu, que eu fique e segue, que eu me segue. Eu vou dizer, a Hashem ele aceita que a gente viva nesse campo onde que o ego segue a gente. Então, a gente viva nesse campo onde o ego segue a gente, mas a gente sirva a ele também. Então a gente sente o nosso ego, sente a nossa pessoa, se esforça, faz isso, alcança aquilo, briga, enfim, com quem não gosta da gente, com quem briga com a gente. Enfim, a gente se comporta de uma maneira realista, de uma maneira secular, e tudo isso servindo a Deus. Tudo isso no sentido que o quê? No sentido de Torah Mitzvot, a gente serve o Criador, no sentido então quer dizer, e não quer dizer que é fácil, porque na verdade, no nível do livre-arbítrio, mesmo que eu sinta o meu ego, eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que ralar muito. Então, quer dizer, mesmo nesse nível do livre-arbítrio, na verdade eu tenho que ralar muito, vou me esforçar, vou ter dificuldades, vou ter que lidar com pessoas que talvez eu tenha conflitos. Então, vou ter que saber como lidar com elas. Exige da pessoa uma grande capacidade. Exige da pessoa, enfim, ela ter uma capacidade imensa para conseguir crescer dentro do livre-arbítrio. Dentro desse mundo do livre-arbítrio. Ela vai ter que superar desafios. Vai ter que, enfim, para querer. Ela não vai poder seguir, em geral, os desejos do seu coração. Enfim, no sentido, desejos ruins. Ela vai ter que saber... desejos positivos eu vou seguir, enfim, para crescer na vida, a gente tem que deixar, nesse nível do livre-arbítrio, a gente tem que deixar muita coisa de lado, muita coisa que a gente gostaria de fazer de lado, e se focar nas coisas que vão trazer para o nosso crescimento, pessoal, profissional, financeiro, emocional. Quer dizer, vai exigir, o livre-arbítrio ele exige, na verdade, também um esforço muito grande. Mas a pessoa, ela vai ter uma vantagem, que ela vai sentir que o eu dela cresceu, ela vai sentir que eu consegui realizar, que eu consegui concretizar, que eu cresci.
Então vale a pena, por assim dizer, Hashem ele primeiro. Então nesse nível vale a pena ela, enfim, lutar tudo isso, vale a pena ela conseguir fazer todo esse esforço, enfim, que o mundo secular, que o livre-arbítrio exige para crescimento, né? Enfim, deixar de fazer coisas que ela gostaria de fazer para se focar em outras coisas, saber como aprimorar a sua pessoa, aprimorar as suas características, a sua personalidade, para saber querer, para saber lidar com os outros, para saber se autodefender, para ter a sua autoestima. Isso tudo vai valer a pena para ela poder sentir, para quê? Porque eu cresci, eu realizei, eu concretizei. Que é algo incrível e é algo e é o primeiro nível da Torá. No primeiro nível da Torá é isso que a Hashem exige da gente. Que a gente sinta o livre-arbítrio, não tem problema, que a gente fique cego, que não, a gente não sinta essa ideia que a Hashem que está, na verdade, brincando com tudo, é uma brincadeira, um jogo de Deus, que Deus está brincando com tudo. A gente não sinta isso, que a Hashem que está programando tudo, a gente sinta que sou eu, sinta o meu sentimento, que eu que estou... Mas a Hashem por quê? Porque a Hashem dá grande valor porque na verdade vai exigir um grande esforço. Eu senti que sou eu senti o meu eu, mas eu não poder fazer um monte de coisas que eu quero fazer. Eu tenho que, e isso na verdade é uma coisa que traz um grande prazer para a Hashem. Sim. Enfim, quando a pessoa consegue superar os desafios que o livre-arbítrio coloca para a pessoa, então o Hashem tem um grande prazer, que a pessoa ela sente o ego dela, ela tá e ela vai lá e consegue vencer uma situação, um desafio. Então, sentir o ego não significa que é fácil, vai exigir muito, envolve a pessoa para superar muitos desafios. E a Hashem tem um grande prazer quando a pessoa ela consegue superar esses desafios que o livre-arbítrio traz para a pessoa. Porque o que o livre-arbítrio traz para a pessoa? Que eu tenho que vencer, que agora eu tenho o meu sentimento, e eu quero isso, eu não quero aquilo, então eu vou ter que agora conseguir superar situações. Qual seria o problema do determinismo, num certo aspecto? Que eu não tenho mais sentimento, eu não tenho mais desafio, porque tudo é Deus, então não tem mais desafio, não tem mais só que... Mas justamente o desafio é aí que vem a ideia. Em que consiste o desafio do determinismo? Em eu conseguir quebrar o ego. Então, às vezes, ao contrário, esse nível de determinismo que a gente está falando, determinismo verdadeiro, a grandeza dele, em que consiste a dificuldade dele, que por isso, enfim, acabei parando de falar um pouquinho sobre o determinismo, porque vai exigir uma abnegação total do ego do ser humano. Vai exigir com que ele tenha e a gente tem uma resistência muito forte para conseguir vencer isso. Então, enfim, eu posso falar pela minha experiência particular, mas é extremamente difícil conseguir realmente viver nessa consciência, viver nesse nível. Então, por isso, esse determinismo exige a pessoa ela conseguir passar, enfim, ela conseguir passar por esse... qual seria o desafio do determinismo? Consiste a pessoa conseguir vencer, que ela não vai poder mais sentir o eu dela. Então, ela agora vai viver a vida, enfim... E não vai mais, enfim, não vai ter mais as suas aspirações, não vai ter, não que ela não vai fazer, então, e ao contrário, ela vai fazer tudo, ela vai se esforçar ao máximo, vai crescer ao máximo, mas não por causa do ego dela, mas sim por causa do Criador, porque ela acredita que tudo vem de Hashem, tudo está conectado com Deus, então isso dá uma força ilimitada para ela, isso dá uma força incrível para ela, só que ela vai precisar ter uma anulação do ego total, e a anulação do ego é tão difícil que na verdade não compensa, enfim, compensa falar sobre o tema de determinismo, mas como eu sou uma pessoa que, enfim, eu vi que na verdade na prática é tão difícil fazê-lo, que na verdade a gente pode ficar filosofando sobre isso daqui, mas é bonito, mas na prática, para trazer para a prática é realmente muito difícil. Como eu vi que estava sendo tão difícil de trazer para a prática, pelo menos com relação à minha pessoa, então eu preferi, vamos no momento viver no nível do livre-arbítrio, que é isso onde a gente ainda consegue vencer, a gente perde aqui, perde ali, mas a gente vai vencendo, a gente vai crescendo, vai subindo. Mas no determinismo a gente acaba tendo, porque tem esse medo, uma pessoa, quando fala sobre determinismo, se ela for ficar só nesse lado bonito, mas sem ter a abnegação do ego, não vai levar a nada. Quer dizer, ela não vai conseguir querer, ela vai simplesmente ficar vivendo com uma ideia bonita, mas já que ela não teve a abnegação total do ego, e então ela não vai conseguir, na verdade, viver dessa maneira. E vai acabar simplesmente... E aí sim o determinismo vai ser negativo. Por quê? Porque ela vai acabar, como ela não está nesse nível de, enfim, que tudo é Hashem, de que ela vai se esforçar ao máximo, que ela vai se dedicar somente ao Criador, porque realmente ela... Então aí realmente vai ser algo negativo, porque ela não vai trabalhar, não vai crescer, não vai fazer as coisas. Porque ela só está num nível,
ela estudou o nível, ela estudou a ideia do determinismo, que tudo é Hashem, mas só que não está ela realmente. Ela só está no nível abstrato e não está conseguindo colocar em prática. Ela não está conseguindo viver dentro dela isso daqui, então obviamente, porque ela não tem a obrigação do ego, e obviamente que aí o determinismo vai ser negativo. Sim, entendi. Muito bom. Então a ideia é que para a pessoa poder viver coisa daqui, ela teria que. Então por isso compensa ainda a gente viver no nível do livre-arbítrio, porque no nível do livre-arbítrio a gente consegue sim, a gente consegue, tem o meu ego, eu vou sentir, eu vou ganhando, vou vencendo, vou perdendo, Aí, o que sim pode acontecer, né? Vamos falar assim, que a pessoa, às vezes, ela está tão decepcionada com o nível do livre-arbítrio. Ela está tão, isso está escrito que antes de Mashiach chegar, Hashem vai colocar para a gente com que a gente não fique satisfeito com os ganhos, com a retribuição que o livre-arbítrio nos dá. Então, existe também essa ideia, enfim. A gente está lutando com o livre-arbítrio, eu quero isso, eu quero aquilo, eu ganhei isso, realizei aquilo, cresci, mas no final... isso daqui não me saciou, isso daqui não me satisfez. A recompensa que o livre-arbítrio traz para a pessoa ainda não se satisfaz ela. Por quê? Porque é limitado. É o ser humano que está fazendo, eu que estou trabalhando, eu que estou crescendo. Então aquilo que eu estou recebendo como recompensa, enfim, todo esse crescimento, eu vou sentir ainda como na verdade é limitado, como é algo que não está me satisfazendo. Porque eu quero me conectar com o ilimitado, com uma recompensa ilimitada, com algo que transcende. Isso é determinismo. Isso é determinismo que está conectado, enfim, com o Criador, que tudo é Hashem, que é ilimitado. Então, sim, existe a ideia que às vezes a pessoa está tão decepcionada com aquilo, com o livre-arbítrio, que ela meio que, fala assim, tem uma clotanefesh, chama, enfim, uma explosão, enfim, aí ela prefere, então, eu prefiro me entregar, enfim, para o Criador, enfim, para não ter essas decepções ou frustrações que o livre-arbítrio acaba dando para a gente. Porque o livre-arbítrio ele traz para a gente, na verdade, muitas situações feias. Muitas situações feias no sentido, enfim, da vida, infelizmente, justamente por causa dessa ideia que a gente estava falando, sabe, de conseguir tirar o mal do bom também, enfim. Ele lidar, na verdade, com situações, muitas vezes, tanto que não são situações, são situações limitadas, eu estou trabalhando muito com o limitado e não com o ilimitado, e tanto eu estou lidando com situações que envolvem o bom e o mal. E aceitar o mal, isso tem vezes, aceitar o mal e aceitar que ele existe, isso também pode ser uma frustração que a pessoa ela tem. E por isso ela prefere chegar no determinismo. Ela prefere se explodir, mas aí, obviamente, que tem que saber, como a gente acabou de falar, ela prefere, enfim, ter essa clota, né? Ela passa por uma situação difícil, enfim, ela prefere então se entregar para o Criador, enfim, ter essa ideia do determinismo. Mas sem dúvida, é muito delicado, porque cada um tem a sua vantagem e sua desvantagem. Enfim, cada um tem a sua... Mas sem dúvida que no nível do livre-arbítrio envolve eu lutar, envolve eu lidar com situações conflitantes, no sentido que envolve eu lidar com o mal. E de uma certa forma, lidar com o mal significa aceitar o mal. Significa eu ter que ficar, na verdade... Porque, na verdade, no nível do livre-arbítrio, como a gente acabou de falar, é isso. Na verdade, envolve a grandeza do livre-arbítrio, na verdade, você entender que são fatos que você tem que viver, você tem que aceitar as situações. Então, se o mal existe, enfim, a gente tem que aceitar, não adianta você negá-lo. Negar ele não vai adiantar nada, enfim, e aceita. Então, por isso, sem dúvida que são situações e situações que a pessoa ela vai passar. Mas, enfim, como a gente está se aproximando da vinda de Mashiach, então pode haver uma certa frustração da pessoa com aquilo que o livre-arbítrio ele oferece para a gente, com aquilo que o livre-arbítrio oferece para a gente, que é recompensa limitada e aceitar o mal. Que é o nível do Rebbe Shimon. Então, aí é verdade, exatamente. Ele já estava no nível de Mashiach, e aí ele fez isso. Certo. Estava no tempo errado. Sim, agora a verdade é que é uma situação muito, enfim, porque a gente vai ver alguns detalhes mínimos, vamos chamar assim, algumas diferenças já, no sentido que um comportamento parecido, mas em detalhes, mas que na verdade, completamente parecido, mas eles representam coisas completamente diferentes. Exatamente, coisas diferentes. Isso é bem porque... Porque na verdade mesmo no nível do livre-arbítrio
tem fases, tem fases como você vai subindo. Então, num primeiro momento, a fase que a pessoa vai subir, né, na verdade, sim ter a negação. Na verdade, ela não, no primeiro momento, mesmo que o mal existe, ela deve se afastar 100% do mal. Esse nível de você aceitar o mal já é um nível especial. Dentro do livre-arbítrio, que o mal existe, então tem que aceitá-lo, mas já é um nível mais elevado. No primeiro momento, a pessoa deve se afastar do mal. Por quê? Porque ela não tem condições ainda de aceitar o mal. Uhum. Então ela deve se afastar disso daqui. O que é aceitar o mal, na verdade? Eu aceitar que ele existe e eu saber como lidar com ele. Quer dizer, é saber como ele? Não quer dizer ele vai me influenciar. Mas quer dizer, pelo menos aceitar que é um fato que Hashem criou o mal. Que já é uma coisa muito frustrante, enfim. Entender que Deus que existiu o mal, enfim. Mas nesse livro de livre-arbítrio, o ego segue, enfim, que Hashem permite isso. E Hashem quer que... Porque isso tudo é uma criação divina. Então, o próprio ego, por o fato de ser uma criação divina, então é também algo verdadeiro. Uhum. Por ser criatura, Hashem quer que a gente viva dessa maneira. Então, essa é a maneira como Hashem quer que a gente viva nesse momento. Então, tudo depende também do Criador. Se o Criador quer que a gente viva na perspectiva do determinismo, ou se o Criador quer que a gente viva na perspectiva do isso que vai decidir é ele. Então, mesmo que o livre-arbítrio é uma mentira, se Deus quer que a gente viva nesse nível, ele se torna verdade, por assim dizer. Se Hashem quer que a gente viva nesse nível com o ego cego, que o ego cega a gente, no nível do ego, enfim, eu quero que vocês que trabalhem para mim, enfim, me sirvam sentindo tudo isso, nesse tipo de mundo, nesse tipo de situação. Então, se é isso que Hashem quer, então esse é o nível que a gente deve servi-lo. E esse, então, é o mundo verdadeiro, uma vez que ele decidiu que essa é a forma de servi-lo. Uhum. E, então, mas nesse nível, então, mas a princípio, então, Hashem criou o mal, então, por isso, teria que aceitar nesse primeiro momento o mal. Desculpa. Então, no primeiro momento, a gente não aceita o mal, né? A pessoa não tem essa capacidade